Fala fandom, contador de histórias de volta para falarmos mais uma vez de House of the Dragon e de um dos personagens mais pedidos por vocês, o Targaryen favorito de George Martin, Daemon, o Príncipe Trapaceiro. Daemon, que será interpretado por Matt Smith, é uma figura muito contraditória, e hoje eu vou contar pra vocês desde a juventude de Daemon até a sua guerra para se tornar rei, e claro, seus primeiros movimentos para influenciar a Dança dos Dragões, e principalmente, eu quero abordar a natureza sombria do personagem. Então já deixa o seu like, se inscreve e vamos pro vídeo! Daemon, como muitos de vocês já sabem, é neto do bom rei Jaehaerys, conhecido como Conciliador, filho de Baelon e Alycia Targaryen e irmão de Viserys I. Quando criança, Daemon já costumava ser muito aventureiro e desafiador. Aos 16 anos, Daemon já havia sido untado como um cavaleiro do Sete e recebeu de seu pai uma das espadas históricas de aço valeriano da casa Targaryen, a Dark Sister, e tendo também consumado o seu casamento com a Lady Rhea Royce, de uma das casas mais importantes do Vale. O casamento, no entanto, não era exatamente feliz, com Daemon odiando sua estadia no Vale e se referindo a sua esposa como a sua vadia de bronze, uma alusão às cores da casa Royce. Esse fato histórico vai de encontro com os relatos tanto do mestre Yandel quanto do mestre Gilden, que relatam Daemon como um homem corajoso e charmoso, arrojado, mas também temperamental, volátil, facilmente ofendido e cabeça quente. Desde jovem, Daemon era impetuoso o suficiente para tomar ações sem pensar nas consequências e com pouca habilidade para as falsidades e politicagens da corte. Isso fica visível já em 101, durante o grande conselho reunido por Jaehaerys I para definir se a coroa iria passar para a linhagem de Rhaenys ou então para a de Viserys. Daemon chega até mesmo a reunir um pequeno exército para defender o direito de Viserys, e os mais românticos diriam que por legalidade, mas a verdade é que Daemon tinha uma intenção e apenas uma: ser o próximo da linha da sucessão. Com Viserys como rei, Daemon estava a um passo da coroa, um sonho antigo e que se perpetua durante toda a sua vida. Essa estratégia começa a dar certo já no início do reinado de Viserys, quando Daemon serve como mestre da moeda e também mestre das leis por um breve período que, apesar de breve, foi suficiente para ver Daemon criar inimizade com um dos homens mais poderosos de Westeros depois do rei, Sir Otto Hightower. O desempenho de Daemon nos cargos é pífio, tendo pouca paciência para sentar e governar, o que nos confirma um pouco a ideia de que realmente Daemon era um para ação, violência e fisicalidade, como sugerido pelos dois mestres em Fogo e Sangue. A postura indolente de Daemon com relação aos dois cargos era o principal motivo para o desgosto do Lord de Old Town, que via nele um homem arrogante, violento e desrespeitoso, o levando a pedir inúmeras vezes que o rei afastasse Daemon do pequeno conselho. Sem querer desprestigiar o irmão e em favorecimento ao Lord Otto, Viserys então encontra uma posição de mais ação para seu caçula, líder da patrulha da cidade. Se você já assistiu Game of Thrones e conhece os Guardiães da Capa Dourada, saiba que essa capa e a própria influência da patrulha são obras de Daemon. A estratégia de retirá-lo do pequeno conselho, por um lado, havia dado certo, mas nem Otto nem Viserys poderiam esperar quão bem Daemon desempenharia sua nova função. Por 2 anos, o mais jovem dos Targaryen comandou a patrulha, revigorando uma força de 2.000 homens que estava esquecida pelo reino e, consequentemente, tornando Daemon um dos homens mais poderosos de King's Landing, para o arrependimento completo do Sir Otto. Veja bem, Daemon era e sempre havia sido um guerreiro, não somente na sua habilidade em combate, mas a sua personalidade temperamental e agressiva e a sua postura resoluta e firme tornavam Daemon um general respeitado. Fora isso, a sua compreensão dos homens que lhe serviam era maior do que a dos líderes anteriores. Daemon percebeu rapidamente que tinha em suas mãos os responsáveis pela ordem em King's Landing e, de forma indireta, a influência que isso iria gerar. A patrulha da cidade era formada por soldados e não por camponeses, mas soldados que não tinham qualquer prestígio ou reconhecimento, e bastou para ele conquistar a confiança desses homens para que tivesse ao seu lado 2.000 guerreiros dispostos a morrerem pelo seu comandante. Como um de seus principais decretos, Daemon tratou de melhorar os equipamentos negligenciados há anos por outros comandantes da patrulha, fornecendo armaduras e espadas de qualidade e entregando a cada membro uma capa dourada que reforçava os status de homens acima do povo comum, algo que elevou a moral dos soldados. Sob o seu comando, a patrulha se tornaria muito mais presente nas ruas de King's Landing e os índices de criminalidade despencaram na cidade,
algo que alguns atribuem ao prazer obsessivo que Daemon tinha em exercer punições severas em ladrões e batedores de carteira. Neste ponto, é importante ressaltar que sim, Daemon fez o seu trabalho, mas que para a população, isso significava um terror muito maior do que um simples ladrão de maçãs, principalmente quando o príncipe mandava matar sem precisar prestar contas a absolutamente ninguém. Em resumo, sob o comando de Daemon, a patrulha da cidade se tornaria temida por foras da lei e cidadãos comuns, com quem Daemon desenvolveu uma reputação tenebrosa. Suas idas aos bordéis eram tão frequentes quanto as execuções que comandava nas ruas, e aos poucos, a população o via muito menos como um nobre líder da patrulha de capas douradas e, cada vez mais, como um impiedoso e sanguinolento Targaryen que se utilizava de sua posição para satisfazer seus desejos cruéis. Essa fama chegaria à corte, e eu posso afirmar que os nobres também não eram muito seguros com relação ao poder que Daemon exercia. Era evidente para o pequeno conselho do rei que, caso Daemon desejasse, poderia simplesmente tomar a cidade ou, quem sabe, até mesmo o trono. E é nesse contexto que o Lord Otto Hightower começa a pedir que Viserys declare Rhaenyra sua herdeira legítima a fim de afastar Daemon ainda mais do trono. Em 105 depois da conquista, a rainha Aemma Arryn morre ao dar à luz a uma bebê que faleceria apenas um dia após a mãe, deixando Viserys I em luto profundo. A notícia, no entanto, não foi recebida com tristeza por todo o mundo. Na Baixada das Pulgas, o auto-intitulado príncipe da cidade perambula bêbado fazendo piadas sobre o herdeiro de um dia só, deixando bem claro a sua obsessão com a possibilidade de ser rei após o irmão. De alguma forma que eu nem imagino como, essa notícia chegou ao rei Viserys, que com muita razão ficou muito bolado com seu irmão mais novo. Em uma resposta à insolência de Daemon, Viserys I declara Rhaenyra Targaryen sua herdeira legítima e princesa de Dragonstone, como uma forma de pôr fim às intenções do irmão e deixando-o lívido com a situação. Enraivecido, o príncipe parte para Dragonstone como forma de desafiar ao rei, levando consigo a prostituta e amante Missária, a quem engravidaria. Ao ficar sabendo que Daemon pretendia presentear Missária com um ovo de dragão, e enfurecido com as atitudes de seu irmão, Viserys exige que Daemon devolva o ovo e retorne para o vale para viver com sua mulher Rhea Royce. Daemon se recusa ao fazer e envia Missária em um navio em direção a Lys, onde durante uma tempestade a prostituta perde o bebê, algo pelo qual Daemon culparia Viserys e azedaria ainda mais a relação entre os irmãos. Com essa relação insustentável e o desejo de se tornar rei, Daemon monta Caraxes e se alia a Corlys Velaryon em uma campanha contra a Triarquia de Essos, uma aliança entre as cidades de Lys, Meereen e Tyrosh, que tinha como seu objetivo dominar o Mar Estreito e, consequentemente, o comércio entre Essos e o Westeros. O Lord Corlys, que fazia a riqueza da família através do comércio, queria nada mais nada menos que liberar o caminho e deixar de pagar impostos e sofrer concessões da triarquia. Daemon, por outro lado, via a possibilidade de governar. E assim foi. Montado em Caraxes e com o apoio da frota Velaryon, Daemon liderou um exército formado pelos mercenários conhecidos como Segundos Filhos, e em 109 depois da conquista, o Lord Corlys Velaryon declara Daemon Targaryen primeiro de seu nome e rei das Stepstones e do Mar Estreito. Daemon reinaria em suas ilhas e oceanos até 111, quando, cansado da guerra constante de seu reino inventado, retorna para a corte e coloca sua coroa aos pés do seu irmão Viserys, uma oferenda de paz que o rei aceitaria de bom grado. Isso ocorre no mesmo torneio que dá aos verdes e os negros os seus nomes, quando as tensões entre Rhaenyra e Alicent estão chegando ao seu ápice, e apesar da conciliação entre os irmãos, Daemon não havia mudado, e o pobre Viserys não fazia ideia. Apesar de ter se ajoelhado perante o irmão em um pedido de desculpas e recebido de volta um assento no pequeno conselho, Daemon ainda era o mesmo e não demorou para que retornasse à companhia de seus antigos subordinados, frequentando os bordéis junto dos soldados da patrulha. Isso, com toda certeza, chamaria a atenção do Lord Otto e da rainha Alicent, e talvez até mesmo de Viserys, uma vez que deixaria claro que a influência de Daemon em seus soldados não havia acabado, por mais que o príncipe ainda há pouco estivesse aparentando estar satisfeito com a sua quinta posição na linha sucessória. É nesse seu retorno também que Daemon passa horas e horas na companhia de sua sobrinha Rhaenyra, lhe cativando com suas histórias de valentia e aventura, suas viagens pelo mundo, elogiando a sua beleza
e a levando para sessões de falcoaria, voando junto em seus dragões até Dragonstone e, claro, zoando Alicent, seus filhos e os verdes. Daemon com frequência apresenteava com joias exóticas dos seus anos como rei das Stepstones, pérolas e até mesmo uma coroa de jades que teria pertencido à Imperatriz das Ilhas Nang, a oeste de Westeros e sul de Essos. Se isso tudo não deixou claro, Daemon estava obviamente tentando encantar e seduzir a princesa herdeira ao trono, e 6 meses após o seu retorno, é possível que tenha conseguido. O Sir Eric Cargill, da Guarda Real, teria encontrado Daemon e Rhaenyra transando pouco antes do aniversário de 16 anos da princesa. Viserys ficou furioso com o fato que era evidente. Daemon estava manipulando Rhaenyra para se aproximar do trono, como já havia demonstrado inúmeras vezes que desejava. E é assim que Daemon acaba exilado mais uma vez e que Viserys I resolve casar Rhaenyra de uma vez por todas e colocar fim às pretensões gananciosas de Daemon. Pobre Viserys não fazia a menor ideia. De toda forma, Daemon retorna para o seu reinado árido, por onde fica por mais alguns anos, até receber a notícia da morte de sua esposa, a Lady Rhea Royce. Ao ter sua herança recusada pelos Lordes do Vale, Daemon viaja para Driftmark para encontrar seu velho amigo Corlys Velaryon e pedir a mão de Laena Velaryon em casamento. Por tudo que Daemon demonstrou até agora, eu diria que isso foi uma jogada extremamente estratégica para permanecer próximo de Rhaenyra e, consequentemente, da coroa, uma vez que a princesa havia se casado com Laenor Velaryon, irmão de Laena. De toda forma, Laena já era prometida a um senhor dos mares Braavosi, que não vinha inspirando muita confiança em Corlys, que consente com o casamento desde que o Braavosi não esteja mais em jogo. Daemon então o mata com a espada Darksister e assim consome o seu segundo casamento com Laena Velaryon sem o consentimento de Viserys I, que mais uma vez percebe os movimentos de Daemon e fica furioso. Assim, Daemon e Laena partem para morar em Essos, onde tem suas filhas gêmeas, Baela e Rhaena, que mais tarde seriam noivadas aos filhos de Rhaenyra, Jacaerys e Lucerys, desta vez com a permissão de Viserys, que acreditava que a paternidade teria mudado Daemon. Pobre Viserys não fazia a menor ideia. É por essas maquinações que Daemon fica intitulado como The Rogue Prince, que em uma tradução mais direta significa o príncipe trapaceiro. O meu próximo vídeo sobre House of the Dragon será sobre o Sir Criston Cole e por que ele traiu Rhaenyra, e depois dele eu farei um sobre Otto e Alicent Hightower. Assim, eu acho que terei passado por todos os personagens mais importantes da dança, e aí sim poderemos falar sobre a guerra em si. Então, basicamente, essa é a ordem dos vídeos: Sir Criston Cole, os Hightower de Old Town, e então, quem tem razão na Dança dos Dragões. As datas para o lançamento desses vídeos estarão na nossa aba de comunidade, que eu queria te convidar a conhecer. Por lá, além da agenda do mês, eu também tenho colocado alguns fatos curiosos que não viram vídeos por si só, feito enquetes para saber a opinião de vocês, entre outras coisas. No mais, se ficou alguma dúvida, deixa aí nos comentários e não esquece de se inscrever no canal. Falou e até a próxima!